E aí fez a nossa interatividade, determinou a taxa de variação dessa nossa população daqui a 6 meses. Vamos ver qual é a resposta. Resposta correta, alternativa C, 22 habitantes por mês. Vamos ver por quê? Você calculou a derivada, a taxa de variação é a derivada. Então, calculamos a derivada. Derivada da função deu 2t mais 10. Bom, como eu quero daqui 6 meses, e meu tempo é em meses, é só substituir o t igual a 6. Faço a conta e eu encontro lá 12 mais 10, 22 habitantes por mês. Essa é a taxa de variação. Como a taxa de variação deu positiva, significa que ela está aumentando. Se você tivesse feito a conta e tivesse dado negativa, significa que ela está diminuindo. É uma taxa de variação, mas para menos. Está diminuindo a variação. Nós podemos usar a derivada também para crescimento de funções. Então vamos lá. Para estudar o crescimento de uma função, nós vamos começar identificando pontos de máximo e mínimo de algumas funções. Então vamos lá. Pegamos a primeira função. f de x igual a x² menos 16x. Vamos ver como eu faço para estudar o máximo e mínimo da função, utilizando a derivada. Então vamos lá. Começamos derivando a função. Derivei a função, deu 2x menos 16. Aí eu vou procurar o zero da derivada. Cuidado que é o zero da derivada. Encontrei o zero da derivada, ele vale 8. Está lá, feita a continha. Aí você vai fazer o quê? Usar um teorema que já está lá no nosso texto. Eu pego o sinal da derivada, e é sempre conveniente você escrever tudo isso, para ficar bem claro o que está sendo feito. Então você tem lá, primeira retinha, você marca o zero da nossa derivada e escreve lá na frente, sinal da derivada. Então eu vou olhar na derivada, a partir do zero, o estudo do sinal. Que lado é positivo, que lado é negativo. Isso você já sabe fazer, o A é positivo, portanto, positivo de um lado, negativo do outro. Aí você vai fazer uma outra reta e onde a função derivada for positiva, a nossa função cresce, setinha para cima. Onde a nossa função derivada for negativa, a nossa função decresce, portanto, setinha para baixo. Bom, o que aconteceu? Quando eu fiz isso, ficou decresce, depois cresce. Se decresce, depois cresce, esse ponto que eu encontrei aqui embaixo, que é um ponto de mínimo, porque ela vai até lá embaixo e depois ela sobe. Então ela chegou no mínimo, depois subiu de novo. Portanto, o ponto que nós encontramos é um ponto de mínimo. Cuidado, o x igual a 8 não é o ponto, é o valor do x no ponto de mínimo. Para dizer quem é o ponto de mínimo, você tem que fazer essa continha que está feita ali. Isto é, eu tenho que substituir o x, 8, na função e não na sua derivada, então lá em cima no enunciado, na função, e calcular o valor da função. E aí eu descubro que dá menos 64. Então, o ponto de mínimo é menos 64. Vamos agora a uma outra função. f de x igual a menos x ao cubo sobre 3, menos x² mais 3x. Eu quero saber os pontos de máximo e mínimo dessa função também. Bom, primeira providência, você vai derivar a função. Derivando a função, nós encontramos menos x² menos 2x mais 3. Vou procurar o zero da função. Agora é uma equação de segundo grau. Eu vou posso encontrar até 2 valores. Então, vamos resolver a equação. Resolva do jeito que você achar mais fácil. Soma e produto, delta, chute, o que você achar mais fácil. Normalmente a gente usa ou delta ou soma e produto. Então, encontramos o valor? Encontramos. Menos 3 e 1. Encontramos as duas raízes. Agora, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Marco as duas raízes, lembrando que obrigatoriamente na ordem da reta real, menos 3, depois o 1. Aí eu vou sinal da derivada e crescimento da função. Sinal da derivada vai ser uma parábola de concavidade para baixo, portanto, entre as raízes é positivo, fora das raízes é negativo. Então, ficou menos mais menos. Aí, onde é menos, para baixo. Onde é mais, para cima. Onde é menos, para baixo. Dá para ter uma ideia de como ficou. Sobe, depois desce. O que aconteceu? Eu tenho subiu, foi até o máximo e depois desceu? Não, começou ao contrário. Primeiro desceu, então vamos na ordem certa. Primeiro desceu, depois subiu. Este ponto que desceu até o máximo que podia descer é o ponto de mínimo, menos 3. Aí foi, até chegou no ponto 1 e desceu de novo. Então é ponto de máximo. Então eu tenho um ponto de mínimo e um ponto de
máximo. E cuidado, o máximo e o mínimo não tem nada a ver com o valor ser maior ou menor. Quem é maior do que quem? Porque ele se refere ao f e não ao x. Mas tem a ver com essa história de decresce e depois cresce. É isso que vai indicar para nós se é máximo ou mínimo. Bom, ponto, tem que ter x e y. Então vamos lá. Você vai fazer as contas e conferir, então vai substituir o menos 3 em f e vai encontrar menos 9. Vai substituir o 1 em f e vai encontrar o 1,66. Então você encontrou o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Vamos a um outro exemplo. Exemplo C. Eu quero determinar dois números positivos, de modo que sua soma seja 30 e o seu produto seja o maior possível. Então eu quero, a soma deles é 30, chamei de x e y os meus números, a soma é 30. X mais y igual a 30. E o produto deles, eu quero que seja o máximo possível. Então o produto eu chamei de P, e eu disse que o produto x vezes y, esse é o que eu quero achar o máximo. Então eu quero achar o máximo de uma função específica. Então, o que nós vamos fazer? Começamos isolando o y na primeira expressão, na primeira condição. Isolamos o y, 30 menos x. Agora, eu vou na função produto e vou substituir no lugar do y aquele x que eu encontrei, o valor dele que eu encontrei lá, o 30 menos x. Quando eu substituo, a minha função produto passou a ser 30x menos x quadrado. Agora o que você vai fazer? Procurar o ponto de máximo na sua função produto. Então vamos lá. Na função produto, então você vai derivar a função, igualar a zero e determinar o seu zero. Encontrei, deu x igual a 15. Vou fazer o estudo do sinal da derivada e o crescimento da função. Então, o estudo do sinal da derivada ficou, primeira reta, tenho 15, olho o sinal do A, o A é negativo, portanto, maior que 15 negativo, menor que 15 positivo. Aí eu vou ter cresce, depois decresce. Bom, se cresce, depois decresce, o meu ponto é de máximo. Se o ponto é de máximo, é esse que eu estou procurando. O x vale 15. Mas se o x vale 15, quanto vale o y? Faço a conta, 30 menos x, deu 15 também. Então, quais são os números que tem soma 30 e produto o maior possível? 15 e 15. São dois números iguais. Vamos agora a um outro exemplo. Eu tenho 1000 metros de uma tela e quero cercar um terreno retangular. De modo que aconteça o seguinte, o meu terreno tem um lado dele, faz divisa com um rio, que eu não vou cercar. Já tenho o próprio rio como divisa. Então não vai ser cercado. Na frente, eu quero que seja deixado um vão de 4 metros. Porque eu quero um vão para poder entrar e sair desse terreno que eu estou cercando. E eu quero que a minha tela, na realidade a minha cerca que eu estou fazendo, tenha 4 fios de arame. Então o que eu vou fazer? Eu tenho 1000 metros de arame. Vou cercar o terreno. Então, não é tela, é arame. Eu estou trabalhando com arame. Eu quero 4 fios de arame. Cuidado. Então, não é um fio sozinho. A gente nunca usa o termo vou cercar com um fio, porque com um fio você não cerca. Você só faz só demarca. Agora, com 4 fios realmente você cerca. Então, você pode usar a tela ou pode usar os 4 fios de arame. Nesse exemplo, são 4 fios de arame. E eu quero determinar as dimensões do terreno para que se tenha área máxima. Então, vamos ver a nossa situação. Primeiro, vamos representar a situação. Então, eu tenho um rio, que eu não vou me preocupar com aquela área. Aí tem um lado que eu chamei de x, é retangular, então tem 2 lados que eu chamei de x. O outro, que é paralelo ao rio, eu chamei de y. Aí o que vai acontecer? Y é o lado todo. Mas como eu quero deixar um portão de 4, foi isso que nós falamos, eu quero deixar um espaço lá de 4, então aquele lado para mim é y menos 4. Então eu tenho x, x e y menos 4. Agora, por que eu multipliquei por 4? Porque eu quero 4 fios. Então, eu vou multiplicar por 4 um lado, vou multiplicar por 4 o outro, e vou multiplicar por 4 o outro. Aí eu tenho os 4 fios. Esta soma toda tem que ser igual a 1000. Bom, até aí, tranquilo. Agora eu vou arrumar essa expressão, certo? E vou ficar com a expressão y igual a 254 menos 2
x. Esse vai ser o nosso valor de y. Então, esse é o nosso valor de y. Agora, nós vamos determinar a área. Eu não quero saber a área. Então, vamos lá fazer a área. A área é o produto das duas dimensões, x e y. Bom, a área, eu vou substituir aquele valor de y que eu acabei de fazer a conta. Então, você arrumou aquela expressão, encontrou o y e vai substituir aqui. A nossa função tem que ter só uma variável, só o x. Nós estamos trabalhando com cálculo de uma variável, então só pode ter x. Aí, substitui o y, só tem x. Arrumo a minha expressão e derivo. Quando eu derivo, eu fico com 254 menos 4x. Vou procurar as raízes. Qual é a raiz que eu encontro? X igual a 63,5 metros. Bom, achei o x. Agora, eu vou fazer o estudo do sinal para saber se isso é um ponto de máximo mesmo. De repente, não tem solução ao meu problema. Pouco provável que não tenha solução, mas em geral, tem solução. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho, de novo, na primeira linha, o sinal da derivada. Sinal da derivada, eu vou pegar a raiz, positivo para um lado, negativo para o outro, dependendo da minha derivada. E aí eu percebo que é negativo para maiores, positivo para menores do que 63,5. Portanto, o crescimento vai ser cresce, depois decresce. Se é cresce, decresce, aquilo é um ponto de máximo. Ponto de máximo, então é o que eu quero. Tá? Até aí está indo bem. Agora, nós vamos fazer as contas para descobrir. A pergunta era, quais são as dimensões? Então, o x é 63,5 metros. E o y? Vou fazer a conta e encontro 127 metros. Então, eu encontrei as duas dimensões do meu terreno. Uma outra aplicação para a nossa derivada é no estudo da concavidade de uma função. Bom, para estudar a concavidade de uma função, o que vai acontecer? Eu vou procurar, quando a gente estuda a concavidade, a gente estuda junto os pontos de inflexão. Então eu digo se a concavidade é para baixo, para cima, e nessa mudança de concavidade, eu tiro também os pontos de inflexão, exatamente o ponto onde a curva muda de concavidade. Então vamos ver um exemplo, alguns exemplos. Primeiro aqui eu quero determinar os pontos de inflexão da função f de x igual a x² mais 5. Bom, quando eu faço esta conta, eu encontro a derivada, nós sabemos, tem um teorema que diz para nós como calcular a concavidade a partir da derivada. E da derivada de segunda ordem, isto é, da segunda derivada. Então, calculei a primeira, deu 4x ao cubo. Calculo a segunda derivada, porque a concavidade é pela segunda, e eu encontro 12x². Qual é a raiz de 12x²? Igual a zero, descubro que o x vale zero. Bom, vou fazer o estudo para o zero. Então, vou lá fazer o estudo para o zero, sinal da segunda derivada, sinal de f duas linhas. Mesma coisa, onde eu vou ver o sinal da derivada, então, no caso, só tem uma raiz. Função de segundo grau, que só tem uma raiz, é o mesmo sinal de A, portanto, positivo. Positivo para um lado, positivo para o outro. Concavidade da função f vai ser o quê? Os dois têm sinal positivo? As duas concavidades são para cima. Portanto, que conclusão eu chego? Muda a concavidade? Não muda. Se não muda a concavidade, eu não tenho ponto de inflexão. A minha função é só crescente. Aí, vamos a um outro exemplo. Exemplo B. A minha função agora é 1/4 de x² menos meio de x ao cubo. Bom, então vamos ver como é que eu faço isso. Eu quero saber os pontos de inflexão de novo. Então, o que nós vamos fazer no ponto de inflexão? Eu vou calcular a derivada. Quando eu calculo a derivada dessa função, eu encontro a função x ao cubo menos 3 meios de x². Mas eu não quero a primeira derivada, eu quero a segunda derivada. Se eu quero a segunda derivada, eu vou derivar de novo. Quando eu derivo de novo, eu encontro 3x² menos 3x. Bom, que vai ter raízes 0 e 1. Você vai calcular lá do seu jeito, fatorando, calculando por delta, por soma e produto, não importa. Encontrou 0 e 1. Daí, nós vamos ter duas raízes. Como o A da segunda derivada é positivo, eu vou ter entre as raízes negativo. Fora das raízes, positivo. Concavidade da função. Então, o que acontece com a nossa concavidade? Onde é positivo, fora das raízes, concavidade para cima. E onde é negativo, entre as raízes, concavidade para baixo. Então, é para cima, para baixo, para cima. O que acontece?
eu tenho dois pontos de inflexão. Eu tenho como pontos de inflexão o x igual a 0 e um y, que eu vou fazer a conta, e o outro x igual a 1. Substituo sempre na função f, não importa que eu calcule f' e f duas linhas. Para calcular o ponto de inflexão, o ponto de máximo e mínimo, em f. Substituí e encontrei os dois pontos, 0, 0 e 1 e menos 1/4. Vamos agora a uma interatividade. O intervalo em que f de x igual a 2x ao cubo mais 3x² menos 12x menos 7 tem concavidade para cima é alternativa A, intervalo aberto de menos infinito até 2. Alternativa B, intervalo aberto de menos infinito até menos meio. Alternativa C, intervalo aberto de menos meio até mais infinito. Alternativa D, intervalo aberto de meio até mais infinito. Ou alternativa E, todos os reais. Pense que eu já retorno com a resposta.